Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da Ingenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Parame, sou engenheiro mecânico com o cabelo, barba, cabelo e bigode feitos dessa vez. E no nosso curso de Excel de hoje, a gente vai falar finalmente sobre VBA. O que é VBA? Visual Basic for Applications. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Pelo menos espero. Então, o Visual Basic, ele começa a ser aquela parte que é o Excel saindo daquela cara de Excel. Então, o Excel de uma maneira mais apresentável, mais bonita. Ele inclusive te dá a possibilidade de ser um Excel que não tem cara de Excel. É um Excel que você abre e ele simplesmente não parece o Excel, ele não abre o Excel, ele só aparece um monte de caixa de informações que você clica, abre telas em cima de telas, muda para lá, muda para cá, visualiza informações da sua planilha, adiciona informações na sua planilha sem ter aquela cara de Excel. Isso que eu estou falando são exceções, tá? Não é o que a gente vai fazer hoje, inclusive, mas você consegue fazer isso, tá? E aí o VBA, quanto mais você tiver interesse, mais você vai aprender cada vez mais essas artimanhas, tá? Então o VBA, ele entra um pouco mais, entra como se fosse uma categoria de programação. Por quê? Você precisa colocar códigos, ele não código, mas ele segue uma linha de raciocínio de programação, beleza? Então, vou tentar um pouco mais com calma nessa aula aqui, às vezes eu acabo me empolgando, tá? Mas uma das coisas bem legais assim do VBA é que você, por exemplo, uma planilha, e beleza, que tem as proteções que a gente coloca, mas você consegue fazer a coisa mais clean, mais rápida, mais apresentável. Então você quer inserir, o que a gente vai fazer hoje, inserir um cadastro de um cliente, alguma coisa, você consegue colocar a função, então ele aparece a caixinha, você só preenche, clica ao concluir, ele já vai colocar nas linhas. Às vezes você não quer que uma pessoa fique manualmente inserindo linha ali, colocando as informações, você quer de uma maneira mais rápida, mais apresentável. Ou, por exemplo, você tem uma planilha que ela tem uma coleta de dados muito grande, então você vai ter diversas colunas com dados. E aí fica ruim, tem que ficar indo para o lado. Se você usa o VBA, você consegue deixar tudo mais visual, você consegue deixar os dados às vezes na vertical, usar duas colunas, tá? E aí vai da sua liberdade, da sua construção. Você consegue fazer com que as pessoas não modifiquem os dados, elas só visualizem. Você consegue fazer com que as pessoas insiram os dados nos campos colocados por você. Você consegue alterar os dados por VBA e diversas funções, beleza? É muito legal essa parte de VBA, mas pode causar um pouco de dificuldade, ok? Então, sem enrolação, a gente vai aqui para minha tela. O ideal, que eu sempre falo, né, é você reconstruir, mas a gente vai continuar na aula passada. Eu já apaguei os meus botões que a gente criou com as macros, mas as macros que era inserir linha e excluir linha eu deixei porque é o mesmo processo, tá? Então, criar uma macro para inserir linha na linha 4 e excluir linha sendo ali na linha 4 a exclusão da linha, beleza? Então, vamos lá. Bom, vim aqui na minha tela. A gente então já falou sobre macro, gravar macro, por aí vai. Hoje a gente vai usar essa opção aqui, Visual Basic no módulo de desenvolvedor, tá? Então estou aqui em cima em desenvolvedor, que a gente ativou na aula passada. Visual Basic clicado, a gente tem essa telinha aqui. Vocês veem que ela tem a opção salvar, assim como no Excel. Você salva um documento à parte, mas ao mesmo tempo ele está dentro daquele Excel que você está mexendo, no caso já salvou. Lembre-se que você tem que salvar como habilitado para macro, não é uma planilha normal, ok? Então você pode salvar, então para você não ficar indo para o Excel, salvando lá no Excel, você consegue salvar pela própria tela do VBA. E aí, por padrão, você tem a opção recortar, copiar, colar, localizar, desfazer e refazer, tá? Isso é padrão. Essas opções aqui ao lado, olha lá, executar macro, interromper e pausar, tá? Pausar não, estopar, digamos assim, redefine, que ele coloca o nome. Então, você criou uma macro, um formulário, você quer reavaliar, quer testar se já está, como que ela está funcionando, você consegue vir aqui e testar.
Modo de criação é para quando você estiver criando, então você não estiver testando, você está criando para evitar acidentes, digamos assim. Project Explorer é essa aba aqui ao lado, então se eu fechar, ai meu Deus, a minha tela não tem isso, caramba, fechei, é aqui ao lado, é só ativar de novo, beleza? Janela de propriedades, mesma coisa aqui embaixo, putz, fechei, aí você vem aqui e clica propriedades, ok? E aí a gente tem aqui no nosso pesquisador de objetos também, então dependendo do que você quiser, ele já vai te servir de consulta, a gente não vai entrar nesse mérito agora, ó, é muita informação, ok? Mas vamos ao que interessa e vamos criar nossa primeira caixinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Assim que a gente clicar no botão inserir, que eu excluí o botão, mas assim que a gente vai recolocar aquele botão. E assim que você clicar no botão excluir, ele não vai apenas inserir uma linha para você ir preenchendo os campos na linha. Agora ele vai abrir uma tela e você vai preencher os campos nessa tela, tá? Para colocar na nossa planilha. Então, como é que a gente começa? Inserir, user, nossa, até desafinei agora, user form, cliquei aqui em inserir o meu user form. Você vem aqui a opção caixa de ferramentas, que ela estava oculta aqui ao lado, que eu acabei não falando sobre ela ficou ativa aqui. Se por acaso você fechar, não se assuste, é só clicar aqui que ela reaparece, ok? Então, essa daqui é a caixinha que vai aparecer quando eu clicar no botão inserir. Tá? Que seria inserir novo contato, ou só novo contato, novo cliente, novo cadastro, aí vai o nome que você preferir. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos configurar essa caixinha. Aí vocês vão se deparar, deixa eu ver aqui seguindo a nossa aula, linha de raciocínio, beleza? Aí, então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão se deparar é que tem esse nome aqui em cima, user form. E assim que vocês descerem, tá vendo aqui, ó, name, user form? Isso daqui não é a mesma coisa que isso, tá? Tá com o mesmo nome. Esse user form é daqui de baixo. Ó, cadê? Aqui, ó, caption. Tá vendo aqui, caption? Esse nome caption é o que vai aparecer para vocês, no caso para nós. Como que eu quero? Eu vou colocar novo cliente, tá? Ou novo cadastro, ou você pode colocar só cadastro, por exemplo, tá? E aí você coloca o nome que você quiser, esse é só o que vai aparecer para você, ok? E Vitor, o que é esse name então, que do inglês name é nome? Então o que é o nome, né, que está aparecendo aqui? Esse nome, no caso o name, ele vai ser o nome de fato do botão. Então o caption é o que está aparecendo escrito, mas o name é o nome dele. Ou seja, sempre que você for se referir a botão, você vai chamar ele. Eu vou colocar qual o nome? F de formulário. Você poderia colocar formulário, mas acho que é muito grande. F, underline. Por que underline? É a mesma linha de raciocínio que a gente estava falando na última aula. Quando a gente vai inserir a macro, tem que ser uma coisa inteiriça. A gente não pode dar espaços, porque é uma programação, então você tem que dar o nome inteiro. Se você colocar espaços, ele se perde ali na identificação. Então vai ser F de formulário, como coloquei na nossa aula, ó, novo, underline, minúsculo, novo seguro. Então, formulário de novo seguro. E aí eu tenho que ter isso em mente, tá? Para quando eu for precisar, ou no caso eu consulto de novo. Mas esse seria o nome do meu botãozinho, beleza? E aí temos aqui a nossa caixa escrita cadastro. Vou dar um teste aqui, ó, executar, só para vocês verem, ó, play. Ó, vocês viram aqui minha caixinha, ó, com o nome cadastro aparecendo e sem nenhuma informação, beleza? Então aí que a gente começa a testar e avaliar como que está o nosso documento. O que mais? Então aqui na nossa caixa de ferramentas, a gente tem algumas opções, assim como a gente tinha ali no macro, quando a gente inseria um botão, mesma coisa. Então temos, ó, rótulo, caixa de texto, caixa de combinação, caixa de listagem, caixa de seleção, botão de opção e várias outras opções aqui. Podemos inserir imagens, tá? Ó, putz, esse tab strip aqui, ó, ele é muito legal. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então vamos supor que você está trabalhando com um cadastro. Esse cadastro, cadastro de cliente. E aí,
é muita informação que você quer coletar e você não quer que seja uma caixinha gigante, tá? Ou até mesmo você trabalha nesses computadores tipo, supermercado, por exemplo, que tem um sistema e a tela deles é bem pequena, então você trabalha uma resolução pequena. Se essa caixa for muito grande, ela vai inclusive passar ou vai ficar muito estranho. O que você pode fazer? Você coloca esse tab strip aqui, que ele vai te dar, ó, tabulação 1, tabulação 2, e você consegue colocar, por exemplo, ó, dados pessoais, aqui, dados pessoais, né, endereço, dados de faturamento, por exemplo. Então você consegue colocar várias opções no mesmo formulário. Não interessa pra gente agora, tá? Vou apagar. O que eu vou adicionar? Um rótulo, que é o nosso primeiro campo, que seria o label 1 que aparece. Ele vai ser o nosso nome. E aí vocês veem aqui que tem o name, que é label 1, e aí o caption, que também está como label 1. O caption quero escrito nome. Tá? Olha lá, escrevi nome e apareceu já aqui em cima. Nossa, está pequeno, realmente está pequeno. Como é que a gente configura? Vem aqui em fonte, tá Roma, eu não quero tá Roma, eu vou colocar Times. Quero negrito, ó, tamanho 12. Aí vem aqui e ok. Olha lá, ele já modificou o meu campo. Aí eu posso vir aqui, ó lá, e ajustar ele certinho. Ajustei, você também tem a opção aqui de Auto Size, tá em false, que é falso, né? Ou false. E você pode colocar True, que do inglês seria verdadeiro. Então seria ativado o modo Auto Size, que seria o autoajuste. Beleza? E aí você vê que a altura ficou 3,8, ó, eu vou desabilitar aqui, tá? Não vou nem desabilitar, vocês vão ver que não precisa. Ó, eu vou deixar aqui, ó, justinho, tá? Tá 3,8, eu vou diminuir aqui, opa, ó, diminuir, beleza? Ó, diminuir para 6 a altura da minha caixinha. Eu vou vou desligar e eu vou ligar, ó lá. Viu que ele configurou e deixou a altura alta? Então eu vou só ajustar aqui a largura e depois... Opa. False, true, beleza, ajustou, ok? E aí voltou aqui também para 3,8. A altura da minha letra é 12, porque foi para 3,8, porque ele deixa um pouco de margem em cima e embaixo, tá? Para ficar um visual confortável. Aí tem, ó, back color, você pode mudar a cor de fundo. Ó, back style você pode modificar, ó, tá opaco, você pode colocar transparente. Border color, que é a cor da borda, então você pode colocar, ó, texto menu, você pode modificar as cores. Estilo da borda também você pode modificar, ó, non ou single, ó, você viu que criou uma bordinha ali, tá? Aí não dá Ctrl Z, eu esqueço que não dá Ctrl Z, então non, e vou alargar aqui, beleza? Então, temos o campo nome. Vocês viram que eu não modifiquei o name dele? Por que eu não modifiquei? Nesse caso, não precisa, vocês já vão entender por quê. O que mais que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui, ó, uma caixa de texto. Essa caixa de texto é onde nós vamos preencher com o nome do nosso... Opa, na bordinha do nosso cliente, tá? E aí reparem que quando eu estava mexendo aqui, ó lá, vocês conseguem reparar que ele, ó, vai de um em um. Ele respeita esses pontinhos aqui espalhados, tá? Ele sempre vai ficar usando esses pontinhos como margem, tá? Então, quando eu vou mexer também, ó lá, ele vai de pontinho em pontinho, ó, vocês estão vendo aqui? Então, isso é muito legal porque você consegue deixar uma caixinha, eles te dão a liberdade de movimentação, ao mesmo tempo sem perder a possibilidade de alinhamento das caixas de opção, ok? E aí temos o campo nome. Quais mais campos que a gente tem? Temos, ó, nome do cliente, temos, ó, produto, valor, comissão, recebido e a data, não podemos esquecer. Na aula, deixa eu ver a ordem que eu deixei aqui, ó, temos nome, tá? Aí temos produto, então vou copiar e colar. Eu posso clicar aqui?
para criar um novo rótulo? Posso, mas eu também posso copiar, copiar e colar. Por que eu fiz isso? A minha letra já está configurada, o tamanho já está configurado. Se por acaso eu coloquei borda, cor de fundo e por aí vai, e eu quiser manter, também já estarão configurados. Então eu venho aqui, nome, agora vai ser produto. Depois temos, não preciso nem mexer na altura dele, tá? Produto, temos valor. Eita, foi uma interrogação aqui. Valor, tá? Depois de valor, temos data. Data não, data. Comissão. Opa, não é 2 cliques, tá, gente? Ó, vocês viram que legal? O auto size, quando você está editando, vocês viram que ele deu uma modificada lá, né? Na altura. Tá. Ó lá. Assim que você mexe, ele faz, só que do jeito que me incomoda, mas tudo bem. Aqui, mais um pouco, 2 pontos. Show! Beleza? Comissão, e aí temos o recebido que eu coloquei aqui ao lado. Alinhado, recebido. Ok? Agora vamos colocar mais caixas. Se vocês forem ver ali na atividade que eu deixei, o produto eu coloquei uma caixa de combinação. Tá? Aí vou colocar aqui em produto. Então, ó, é uma caixa de combinação porque os produtos, vamos supor que você trabalha com uma quantidade limitada. Então, assim como na validação de dados que a gente colocava uma lista, aqui a gente está colocando uma lista também suspensa, porque facilita ali ou até mesmo limita e organiza. Então, se você deixar para escrever e a pessoa por acaso escrever errado, ou até mesmo colocar um espaço no final, já mostro para vocês que dá erro. Tá? Então, quando você estiver querendo vincular, se você for filtrar, ele vai considerar como sendo dados diferentes. Então, para a organização, você coloca essa lista suspensa. Beleza? Então, vamos lá. Vou copiar e colar. Ó, temos o valor aqui. Temos data. Temos comissão e recebido. Ó, aqui eu vou jogar para cá. Então, recebido e vou aumentar um pouquinho. Comissão. Beleza? Então, temos configurado aqui nossa telinha. Ó, vou dar um play aqui para vocês verem. Olha lá que legal. Como já está escrito. Tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro texto, caixa de texto que eu coloquei. A caixa de texto é um campo que a gente mesmo vai escrever os dados. Tá? Então, ela é uma caixa que ela é relevante às informações que a gente coloca nela. Então, o caption, nesse caso, não é cabível. Porém, o nome dela é cabível. Então, como que eu coloco aqui? Eu vou colocar C de caixa. Tá? Você pode escrever caixa, ou T de text, ou B de box, só que vai ficar confuso se estiver trabalhando na sua mente em português. Então, C de caixa para caixa de texto. Underline, essa é a caixa de texto do nome. Então, underline, nome. Ok? Além de modificar isso daqui, tem uma outra informação que é importante, que é essa daqui, ó, Control Source. O que é essa opção aqui? Quer dizer que o quê? A caixa nome, ela vai ter que vincular a informação dela com alguma coisa na minha planilha. Essa alguma coisa é o quê? Ó, nome, como a gente lembra na aula passada que quando a gente inseria a linha,
ela inseria na linha 4? Então a linha 4 vai ser a nossa referência, afinal a gente vai continuar inserindo na linha 4, tá bom? Então, ó, se vem aqui nas minhas macros, ó lá, tem inserir linha, ó, eu vou executar para vocês verem, ó, inseriu na linha 4, beleza? Então vamos lá, cliente é o nome, ele está na célula B4 da minha planilha 1, então, como a gente está trabalhando com a planilha 1, Control Source dela aqui vai ser B4. Então, eu vou vincular essa caixa de texto com a célula B4. Vai ser minha célula referência. Ok? Produto. Mesma coisa. Ó, cadê? Ó, produto. Aqui eu vou colocar também como sendo uma C de caixa de texto. Tá? Não é caixa de texto, porque a gente viu que é uma caixa de combinação, mas é uma caixa. Caixa, underline, produto. Cadê a control source dela? Qual que é a control source dela? Vamos ver aqui, ó, produto é a C4. Então, eu vou escrever aqui, ó, control source C4. Não é bomba. Como que eu crio essa lista aqui? Eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Segura aí. Valor. O valor vem aqui na célula D4. Então, ó lá. O nome dela vai ser caixa underline valor, control source, D4 que eu falei, certo? É isso aí, D4. Data vai ser caixa underline data e ela está na A4, control source A4. Comissão está na E4. Então, caixa de texto, caixa, underline, comissão. Reparem que nesse caso fica sem acento, beleza? E o control source dela vai ser a E4. Opa, nem não. Control source E4. E o recebido, mesma coisa, caixa, underline, recebido. E control source vai ser E4, certo? Não, F4. E4 era outra. F4. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Olha lá. Então, temos nome, produto, valor. Ó, aqui ainda não tem a lista que a gente não criou. Valor, data, comissão e recebido. Ó, vou fechar aqui. Eu vou vir aqui e excluir essa linha aqui, tá? Vamos ver se deu certo. Vou vir aqui de novo, ó, dar o play. Olha lá. Vocês viram que ele já puxou as informações. Nome, Gabriel. Produto, que é o seguro de vida. Valor, 4.500. Data, 18/7/2022. Comissão, 6%, ou seja, 0,06. E recebido, R$270. Beleza? Então, aqui já deu certo. Vou fechar aqui, tá? Eu vou inserir uma linha aqui na minha macro, só para... Ai, não quero depurar. Sai. Vamos lá, inserir linha, executar. Ah, cacete. Espera aí. Deixa eu fechar a macro aqui. Ah, era só parar o depurador, tinha que escrever o depurador. Então, inserir linha, executar. Beleza? Vamos voltar para cá. Ó, tá fechado meu formulário, ó lá. Ele tá aqui do lado. Então, vocês viram, ó, que esse formulário que eu criei, ele abriu essa aba aqui do lado, ó, formulários, tá? O nosso nome do formulário é F Novo Seguro. Então, além de ter o name aqui, ó, ele mesmo puxa para cá, beleza? Vitor, o que é esse módulo 1, módulo 2? Ó, dei 2 cliques aqui, ó. O módulo 1 é ali a macro que a gente criou de inserir linha. O módulo 2 é o excluir linha, tá? Então, foram as macros que a gente criou, beleza? Então, elas levam aqui módulo 1, módulo 2, o nome, ok? Então, o que mais que a gente precisa? Botão de confirmar e cancelar. Tá? Então, vamos lá. Opa, é aqui, ó. Minha caixinha, preciso de um botão. Então, um dos botões, qual o nome? Como é um botão, o nome dele vai ser B de botão, underline, como coloquei, concluir. Tá bom? E aí, o caption dele vai ser concluir.
minha letra, times, regular 12, eu posso colocar 14 também, porque é um botão. Vamos colocar negrito, quero deixar o negrito nele. Aí, ó, concluir. Deixa eu subir um pouquinho, não, muito alto. E ó, eu vou copiar e colar e vou colocar o outro botão chamado cancelar, né? Que eu coloquei cancelar. Então vai ser B de botão, B underline cancelar e o caption cancelar. Beleza? Deixa eu dar uma estendida para cá. Estendida para cá. Olha lá. Pronto. Concluir e cancelar. Deixa eu ver se está na mesma medida. Olha lá, mesma medida. Beleza? Isso aí. Fechou. Temos os botões. Deixa eu mexer na minha caixinha aqui e organizar. Olha lá. Cachuga. Tá? Então temos o meu botão. Então vou dar uma olhada. Ó. Não funciona, tá? E aí, vocês repararam, dá um play de novo, que aqui, ó, meu nome tá, ó, Rodofredo, tá? Não, era Godofredo, né? Godofredo, tá? Vocês veem que tá um nome pequeno, estranho, né? Então, eu vou fechar aqui, ó. O que eu faço? O que eu não tinha feito? Minha fonte, eu vou colocar times 12. Agora, olha lá como que aparece, o Godofredo. Agora sim, tá no tamanho, tá no tamanho que eu quero. Beleza? Vou apagar aqui. E mesma coisa, caption. Eu quero minha fonte. Times, normal, 12. Valor. Devia ter feito isso antes, por isso que eu gosto de copiar e colar. Tá? Então, 12. Data. Mas acontece, gente. Se vocês não fizerem isso diversas vezes e vocês sempre esquecerem, não se sintam mal. É super normal isso acontecer. Principalmente quando você está pensando além do que você está precisando fazer. Não pensando além, mas pensando no que você está querendo fazer, mas já pensando no que você vai fazer depois de acabar para deixar melhor ainda. E aí você esquece. Beleza? Então, testar. Ó, Godofredo, produto vida, por exemplo, valor... Ó, 2.500. E aí, então vocês estão vendo aqui, ó, que eu vinculei as células, elas já estão indo para os campos certinho, tá? Então, data, dia 7/8/2022. Vocês viram isso que aconteceu? Ó lá, o recebido ele está na frente de comissão, ele não está indo na ordem. Por quê? Isso é possível de configurar, tá bom? Então, eu vou cancelar aqui, eu não configurei o botão cancelar ainda. Então, o que eu vou fazer? Vocês viram que ele está fora da ordem. Eu vou clicar com o botão direito. Tá? Então, eu já configurei minhas células, já vinculei os nomes. Falta eu colocar a lista suspensa aqui. Esquece isso que eu fiz sem querer. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou configurar essa ordem. Botão direito aqui no meu formulário. Ó, ordem de tabulação. Vou clicar aqui. Então, isso daqui é a ordem dos comandos que ele vai executar. Então, reparem aqui, ó, primeiro, label 1. O que é o label 1? O campinho nome aqui que a gente colocou. Lembra que eu falei que não precisava modificar o nome? Se você modificasse, você só ia se encontrar aqui, mas label, saiba que não é uma função que vai te interessar. C, nossa caixa nome, beleza? Aí, label 2, 3, 4, 5, 6, está na ordem do que a gente tinha criado. Tá? No copiado e colado. Depois, ó, então depois da caixa de nome, que é essa daqui do Godofredo, entra na caixa de produto, beleza? Tá certo? Depois entra na caixa de valor, aqui ó, caixa de valor onde está 2.500. Caixa de data, beleza? Onde a gente coloca a nossa data aqui. Depois, ó, caixa recebido. A gente não quer que entre na caixa de texto de recebido, a gente quer que entre primeiro na caixa de texto de comissão, que é a que está aqui embaixo, ó, caixa de comissão. O que a gente vai fazer? Clicar nela aqui, ó, e move para cima, ou jogar o recebido para baixo. Então, qual que está a ordem agora? Então, vai de produto, depois vai para valor, depois para data, depois para comissão, depois para recebido, e aí se der mais um tab, vai para o botão concluir, e se der mais um tab, botão cancelar. Então, é isso aí. Vamos verificar se é isso mesmo?
Cliquei, ó, então estou na caixa nome, ó, dei um tab, fui para vida, dei um tab, fui para valor, dei um tab, fui para data, dei um tab para comissão, mais um tab para recebido, aí ó, concluir e cancelar e voltei depois para Rolo Fredo. Beleza? Então tá funcionando isso, tá organizado, o nosso botão tá criando vida, tá criando forma, né? Então, como que agora eu crio a nossa lista suspensa? Então eu vou vir aqui para minha planilha, eu vou seguir a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio da nossa validação de dados. Eu vou abrir uma nova planilha e vou colocar vida, veicular e residencial, certo? Vou colocar naquela de A a Z. E aí, como que eu configuro agora? Eu vou clicar aqui na minha caixa de, eu sempre esqueci o nome, caixa de combinação. Aí, ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó, cadê? Eu já passei, pera aí. Text tag, não. Aqui, ó, row source. Ou seja, row é linha e source, acho que é assim que se fala, é buscar ali, procurar. Então, onde ele vai procurar? Você vai escrever o local, que seria esse daqui. Beleza? Então, cadê? Opa. Row source. Então, vai ser planilha 2. Vai ser da célula B2 até a B5. Eita, nós. Cadê? Planilha 2, B2, B5. Beleza? Eita, nós, que não foi o 2. Aí, B2 a B5. Aí, ó lá. Quando vocês clicarem aqui, ó lá, viu que apareceu? Vitor, por que... Ah, então, só um detalhe. Quando vocês linkam uma coluna com a outra, por que eu fiz esse... Escrevi... Cadê? Nossa, aqui, ó. Planilha 2, exclamação, B2 a B5. Isso é uma coisa padrão do Excel. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou criar mais uma planilha. Ó, eu vou vincular essa daqui é igual a essa daqui, tá? Só coloquei. Vocês estão vendo aqui que ele colocou, ó, planilha 2, que é o nome da minha planilha, que eu estou buscando, asterisco não, exclamação, B2, dois pontos, B5. É isso que o Excel chama o intervalo que a gente está analisando, tá? Então, ó, se eu der um Enter, aí ele já buscou tudo aqui. Mas, ó, igual planilha 2, B2 a B5. Porque ela está puxando aqui da minha planilha 2. Ok? E aí, ó, por que eu deixei o espaço em branco? Quando a gente der play, ó lá, vai ficar em branco. Se eu não deixar o espaço em branco, ele já vem escrito direto residencial. E aí você tem um risco de a pessoa que estiver preenchendo, até mesmo se for você, deixar passar despercebido e acabar não alterando porque já viu preenchido. E aí você começa a colocar dados errados na sua planilha. Tá? Então é importante se atentarem. Agora, olha uma coisa que legal. Eu vou escrever aqui, ó. Carlos. Vocês viram o que aconteceu? Ele escreveu na planilha 3. Por que isso aconteceu? Eu vou fechar aqui. Quando eu coloquei o meu control source B4, ele definiu como sendo B4 ou simplesmente B4. Então, independente da planilha que eu abra, ele vai colocar essa informação. Eu não dei nome, que nem eu coloquei naquele row source para procurar esses dados aqui. Para procurar esses dados aqui, para procurar os dados eu coloquei planilha 2, asterisco, o intervalo.
como nesse campo e assim como nos outros eu não especifiquei que a célula B4 era da planilha 1, se por acaso tiver numa outra planilha, ele vai abrir dessa outra planilha. Tá? Então, se você está trabalhando com mais de uma planilha, é bom se atentar. Então, ó, esse meu cadastro é apenas para a planilha 1. Aí você coloca, ah não, eu quero usar o mesmo cadastro para duas planilhas. Você pode também. Tá? Então isso é uma parte muito interessante, isso é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo negativa, que é bom você se atentar caso, tá, ocorra algum erro. Ok? Então eu vou vir aqui, vou excluir essa planilha, beleza? Então aqui, ok, vamos para cá. Então, Carlos, vaza daí. Ah, eu dou 2 cliques, não é para dar 2 cliques, tá? Então vou cancelar. Não está cancelando ainda, é mania. Então, beleza? Então já definimos a ordem, linkamos os campos com a nossa planilha. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Configurar os nossos botões, beleza? O botão concluir, o que ele vai fazer? Dei 2 cliques no meu botão, vou apagar tudo aqui, fica mais fácil, tá? Então vamos lá, quando você tem algum botão e você quer colocar um comando nele, como sendo a nossa macro, você vem e dá 2 cliques, que é o que eu estou fazendo até agora sem querer. Dei 2 cliques. Então aqui, ó, esse B concluir, ele é o que? O nosso objeto. Então tudo que tiver escrito para cá é com relação a esse botão concluir. Você vê que tem ó, o botão concluir, tem o botão cancelar, tem ó, a caixa comissão, caixa data, caixa nome, tá? Então tudo que a gente criou tá aqui. No caso, a gente só quer do botão concluir. E qual que é a função, né? Qual que é o procedimento que vai ser feito? Então, quando eu clicar no botão concluir, ele vai executar a função que está aqui. Esse private, bababá e o end sub, ele vem por padrão no VBA. Então, você não altera isso. O que eu vou fazer? Assim que eu clicar concluir, ele vai end, do inglês, finalizar. Ele vai finalizar a planilha. Por quê? Assim que eu preencho, ele já não está colocando os dados na planilha. Então, assim que eu preencher tudo, eu der Enter, tá? Eu clicar em concluir, ele simplesmente vai fechar a minha aba, porque meus dados já foram adicionados. Beleza? Então, vamos fazer o teste. Já coloquei, vou dar um salve aqui para não perder nada. Olha lá, eu tenho aqui. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar o meu botão, certo? Botão de inserir. Então, a minha caixa de formulário já está funcionando. Eu vou apagar esses dados. Vamos testar primeiro, antes de continuar aqui, que eu me empolgo. Ó, vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic. Vou dar o play aqui para a gente ver. Apareceu. Então, eu já tenho a minha linha ali que eu já deixei adicionada. Nome, Godofredo. Produto. Vai ser o veicular. Valor, R$ 2.500. Data, dia 20/7/2022. Comissão, 0,05, que é 5%. Valor recebido. Aí tem que fazer a conta, não vou... Isso daqui se configura, tá, gente? Fica tranquilo. Quando eu clicar concluir, olha lá. Ele vai finalizar, olha lá, ele fechou a minha caixinha que eu estava testando, tá? Por isso que eu voltei para o VBA, mas ele fechou e os dados ficaram inseridos aqui. Beleza? Então, ó, vou apagar aqui, tá? E agora vamos colocar um botão que a gente tinha colocado anteriormente para aparecer essa caixinha. Então, eu vou vir aqui em inserir. Antes, a gente tinha colocado o controle de formulário. Para usar agora no VBA, a gente não pode mais, a gente tem que usar controles ActiveX ou ActiveX. Então, ó, coloquei um botãozinho aqui, ó lá. Agora, olha que legal. Quando eu clicar com o botão direito, ele tem a opção aqui, ó, propriedades, que é igualzinho as propriedades que aparecem no VBA pra gente. Então, name a gente pode mudar, ó, B de botão, inserir. Então, a gente consegue colocar um nome. Caption, inserir. Fonte, times, mas tá grande pra caramba, ó. Times eu vou colocar 14, negrito, beleza? Tá? Opa, pra cá.
Então, ó, times 12. Auto size, ó, posso colocar um auto size, ó, ele vai mexer no botão. Beleza? E aí temos nosso botão aqui. Reparem também, ó, que o modo design está ativado. Lembra que eu falei? Quando a gente está mexendo com esse tipo de controle, você só consegue mexer nele com o modo design. Ó. Se eu desativar, ó lá, ele está clicando no botão. Beleza? Ó, clique com o botão direito, você não consegue mexer que nem você mexia anteriormente. Tem que estar com o modo design ativado para conseguir mexer no botão. E Vitor, como que eu coloco o comando? Então eu vou dar os 2 cliques nele, abriu a nossa configuração. Reparem agora, ó, que então a gente tem o botão inserir, quando for clicado, vai ter essa informação aqui. Reparem que os itens sumiram, por quê? Agora a gente está na nossa planilha, a gente está usando esses dados da planilha, ok? Vou falar beleza, beleza. Então, quando eu clicar no botão, ó, quando eu clicar no meu botão inserir, o que ele vai executar? Ah, eu escrevo aqui no meio, então no meu private sub, tá? End sub. Então ele vai colocar a minha macro inserir linha, eu acho que está com I maiúsculo, tá? Então já vou escrever o nome da minha macro, por isso que a gente não pode dar espaço. Então macro inserir linha. E depois que ele inserir linha, ele vai abrir o meu formulário. Ele vai abrir esse formulário aqui. Qual que é o nome dele? F novo seguro. Então, formulário de novo seguro. O que ele vai fazer? Eu vou colocar um ponto e aí ele vai aparecer os comandos para mim. Ele vai, ó, show. É o que? Mostrar. Então, ele vai inserir linha e depois ele vai mostrar. Para quem não sabe a lógica de programação, ele executa linha por linha, beleza? Então, primeiro passo, inserir linha. Depois, mostrar o formulário novo seguro. Se tivesse coisa mais embaixo, aí ele vai seguindo a linha, ok? Então, eu coloquei meu comando aqui no meu botão. Vou diminuir um pouquinho aqui o espaço, tá? Já posso fechar, vou dar um salve aqui só para não perder e vou fechar meu VBA. Vou excluir essa linha aqui para mostrar para vocês, olha lá, 1, 2, 3, ó, saí do modo design, 1, 2, 3 e cliquei. Inseriu a linha e apareceu o nosso novo cadastro. Então, nome, como que eu coloquei nos nossos slides? Será que tem aqui? Aí, vou colocar Roberta. Roberta colocou um veicular. No valor de 2.800, na data de 13/7/2022, numa comissão de 0,06 e o recebido a gente vai configurar depois. Vou clicar concluir, olha lá, pronto, ele já adicionou os dados que eu quero. Se eu colocar inserir de novo, olha lá, mesma coisa. Agora não dá para cancelar porque a gente não configurou. E como que a gente cancela se sem querer a gente clicou? Reparem que quando a gente insere, ele simplesmente coloca a linha e libera para a gente preencher os campos, certo? Se por acaso, então vamos lá, abrir aqui de novo, você inseriu a linha, começou até mesmo a preencher e quer cancelar, o que você precisa fazer? Todas aquelas informações da linha sejam excluídas, inclusive você precisa que aquela linha inteira seja excluída, que foi aquele comando excluir linha que a gente fez. Então vocês vão vir no botão cancelar, vão dar 2 cliques. E olha lá, qual que é a informação dele? Ó, mesma coisa aqui, ó, vocês veem que tem o botão cancelar, o botão concluir, tá? Então, ó, vocês estão vendo essa linha grande aqui? Como você tem mais de um item configurado, nesse formulário novo seguro, ele vai separar por essa linha grande. Então, você tem agora esse que é com relação ao botão cancelar, ao ser clicado. Você tem esse que é com relação ao botão concluir, ao ser clicado, tá? Ao ser clicado. Então, vamos lá, botão cancelar ao ser clicado, o que ele vai fazer? Ele vai macro excluir linha e, bom, só isso no caso, certo? E finalizar, né? End. Tá? Então, aqui no concluir ele só finalizou. Então, por quê? Por que tem esse end? Se não tiver o end, ele não vai fechar o formulário. E a gente quer que o formulário seja encerrado, ou seja, assim como no concluir a gente colocou o end para ele fechar o formulário, eu quero que o formulário seja fechado. Então eu vou colocar excluir linha e end para fechar o formulário.
end é com relação ao quê? Ao formulário que está aqui em cima, ok? Então agora vamos lá fechar, vou dar play, olha lá, eu já tenho a linha inserida, eu vou cancelar, olha lá, ele excluiu a minha linha, beleza? Olha lá, inserir, putz, esquece, ó, vou colocar aqui, ó, Alberto, produto, veicular, ó, vida, tá? Valor, 1.300. Aí, puta, o cara cancelou, sei lá, preenchi errado, não sei, alguma coisa. Você vem aqui e cancelar. Ele apaga a linha que a gente estava inserindo. Beleza? Então, temos o nosso formulário preenchido perfeitamente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu falei. Então, falamos disso. Então, aqui a gente falou. E aí, vamos lá. Então, esse formulário está finalizado. Agora, lembra que a gente tinha aquele botão que a gente tinha colocado de... Aqui, ó, um botãozinho de classificar. O que eu posso fazer? Eu vou apagar esse botão. Eu vou copiar o botão e vou colar. Por que eu fiz isso? Para não perder a minha formatação. Agora eu vou em propriedades. Aqui o nome dele vai ser B classificar, caption, classificar. Já está no auto size, então ele já configurou automaticamente, beleza, tá? E aí o que ele vai fazer na classificação? Então, para classificar, a gente precisa ter as macros feitas. Então, primeiro vamos criar nossa Visual Basic para ver o que a gente vai fazer de criação. Então, eu vou fazer o quê? Criar um novo formulário. Então, inserir, user form, um novo formulário. Mesma coisa, o nome dele. Cadê propriedades? Opa, habilita propriedades. Então, o formulário, ele vai ser... Acho que aqui na aula eu não coloquei. Vou colocar como classificar. Então, formulário classificar. Cadê? Aqui no caption, classificar. Temos então, ó, vou colocar por essa ordem de botão aqui, que é option button. Eu vou colocar, então, vou colocar option, opa, é um zero, option, data, vou colocar fonte. Mesma coisa, gente. Times. Colocar em negrito. Letra 12. Show. Então, vou organizar por data. Por cliente. Então, option cliente. E por... coloquei para o produto. Opa! Option, produto. E no caption, cadê caption? Produto. Beleza? Aí eu posso diminuir um pouquinho minha caixinha de formulário aqui. Tá, posso subir um pouquinho se quiser. Aí nesses casos um formulário muito pequeno é ruim, tá? Porque uma janelinha que ninguém vê. Tá? Então o ideal é fazer letras maiores, o tamanho maior, tá? Então é que eu fiz aqui de uma maneira mais sistemática. E aí, o que eu faço? Eu preciso colocar as funções, que é o que? As macros que a gente definiu. Como a gente não definiu nenhuma macro, eu não consigo colocar. Então, bora fazer a macro. Vou vir para cá. Gravar macro. Qual que vai ser a minha macro? Vai ser... como coloco? Classificar data. Aí eu venho aqui, ó, já está gravando, data, classificar do mais antigo para o mais novo. E aí, parar a gravação. Gravei classificar por data. O que eu vou fazer agora?
Vou classificar por cliente. Então, venho aqui, ó, gravar a macro, classificar cliente. Aí vem aqui, ó, cliente de A a Z. Aí vem aqui parar a gravação. Agora eu vou fazer o quê? Por produto. Então, deixa eu limpar os filtros aqui. Aí. Agora eu venho gravar macro, classificar produto. Aí venho aqui em classificar de A a Z. E parar a gravação. Beleza? Então, criei essas 3 macros rapidamente. E aí, eu vou colocar as informações de data. Como que eu vou colocar? Aqui já foi, não. Ó, aí eu vou vir aqui, dar os meus 2 cliques, tá, em data, ou seja, assim que ele selecionar data, ele vai executar o quê? Classificar underline data. Beleza? E aí é a minha macro. Vamos fazer um teste? Olha lá, a minha data está toda bagunçada. Quando eu clicar aqui, ele me organizou por data. Então, 4/7, 12/7, ó, 2/8, por aí vai. Não configurei nem cliente nem produto. Vamos lá configurar. Mesma coisa, cliente 2 cliques. Então, ó, vocês viram que a data já está aqui embaixo. Então, aqui eu vou dar um Enter e vou colocar classificar cliente. E posso vir aqui em produto também, 2 cliques. Olha lá, o produto ficou aqui embaixo. Classificar produto. Então, vocês veem que, ó, você tem essa parte para o cliente. Essa daqui é, ó, o botão de opções de data, quando eu clicar. Opa. E aqui opções produto, quando eu clicar. Aqui classifica por data, por cliente e por produto, que é as macros, são as macros que a gente fez. E olha lá, a gente fez mais uma macro, olha lá, apareceu o módulo 3 aqui, tá bom? Que são das macros que a gente realizou. Beleza? E aí, vamos lá. E o meu botão classificar, eu tenho que colocar a opção, eu tenho que colocar a opção, ó, 2 cliques nele. Eu tenho que fazer, ó, que quando eu clicar no meu botão classificar, ó, ou aqui em cima classificar, clique, ó, vocês veem que muda aqui em cima, ó, B clique, porque eu tô aqui embaixo, ó. Assim que eu mudar, ó lá, vai mudar aqui em cima, repara, das 3i, ó lá, viu que mudou, beleza? Então, quando eu clicar no botão classificar, eu quero que o meu formulário chamado F classificar, ele apareça. E aí, vamos lá. Vou sair, ó. Quando eu clicar aqui, ó lá, apareceu o meu formulário de classificação. Cliquei por data, ó, por cliente, por produto, ó, por data de novo, produto de novo, beleza? E aí vocês vão brincando. Por que que minha caixinha não fechou? Como você não precisa, às vezes você quer classificar para avaliar e ir mudando, você não tem um botão fechar, porque você tem o fechar aqui em cima. Mas é uma opção, por exemplo, ó, assim que eu clicar em data, eu quero fechar. Como que eu faço? Fechar essa caixinha aqui, fechar o meu formulário. Como que a gente fez no outro, quando a gente clicou concluir e quando a gente clicou cancelar? Se lembra no final? Ó, vamos lá, classificar, data. Ó, vou fazer só em data, end. Ó, vou fechar aqui, classificar. Ó, quando eu classificar para o cliente, normal. Para o produto, normal. Vou clicar em data. Ó lá, vocês viram que ele classificou por data e depois ele fechou. Por que depois que ele fechou? Porque no meu formulário eu coloquei que ele vai classificar e assim que ele realizar essa macro, ele vai finalizar o meu formulário. Beleza? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Ah, e para finalizar aqui, né, importante. Então, ó, colocamos então a macro para classificação como um comando adicional e agora a confirmação de exclusão. Por quê?
Então, eu vou colocar um botão excluir, agora eu vou copiar ele aqui, modo design, copiar, vou colar com o botão excluir. Tá. Só para questão de teste aqui, propriedades, aqui vai ser excluir, vai ser excluir a primeira linha, mas eu vou colocar só excluir, tá? Então, excluir, opa, não é excluir, é botão, underline, excluir. Tá? É importante vocês fazerem isso, é importante sempre que quando vocês forem começar a realizar um VBA, alguma coisa, já terem em mente o processo que vocês querem. Por quê? Vai depender muito, o bom funcionamento do seu trabalho vai depender muito dos nomes que você dá. Porque se você não colocar B, excluir, ou você uma hora colocar botão, uma hora você colocar B, ou uma hora você colocar bot, sei lá, de botão abreviado, você vai começar a se perder. Aí vai ficar toda hora ter que procurar, putz, qual que foi o nome mesmo, e isso não te dá uma continuidade. Tá? Então é bom se atentar. Você pode até colocar botão excluir planilha. Se por acaso você já tiver em mente que vai colocar um outro botão de excluir em algum formulário, por exemplo. Tá bom? Então, botão excluir, tá? Vou fechar aqui. E aí, ó, quando eu clicar 2 vezes, eu não quero que ele exclua, eu quero que ele abra um formulário que eu vou criar agora. Então, inserir user form. Esse user form, o nome dele, então vai ser formulário de confirmação, exclusão, tudo sem acento, beleza? E aí, cadê? Caption vai ser, ó, coloquei ali, ó, você tem certeza disso? Aí posso até escrever, até modifiquei ele da aula, mas vou colocar então aqui um label aqui. Vamos lá. Label vai ser times, negrito 12, eu vou colocar 14, mas não. Aí. Você tem certeza, você está prestes a excluir essa linha. Ponto. Você tem certeza disso? Beleza, eu aviso aqui. Aí você coloca 2 botões. Aí vai ter, opa, aqui, ó, um botão. Ó, botão underline sim. Sim. Aí você coloca times 12 negrito não, regular. Sim. Não, vou fazer o contrário. Aqui eu vou colocar negrito. E aqui eu vou colocar normal. Beleza? Aqui sim e aqui não é isso que eu quero. Não. E o nome vai ser botão underline não. Nossa, eu acho que ele nem foi o acento. Ah, foi sim. Eu que não tinha clicado. Tá? Sim e não. Sai pra cá. Isso aqui. Uma distância de segurança para a pessoa não clicar errado sem querer. Tá? E aí fica o formulário. Então, quando a gente vem aqui no clicar em excluir, ele vai fazer o quê? Ó? Quando então a gente clica no botão excluir, a gente clicar, ou seja, que está aqui, ó, botão excluir, clicar, ele vai formulário, qual é o nome? Formulário confirmação exclusão ponto show. Vamos testar? Olha lá, apareceu aqui nosso formulário, beleza? Então você tem certeza disso? Podia colocar em cima cuidado, atenção ou algo do tipo. E aí, quando eu colocar em não, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente finalizar a caixinha, ele vai fechar a caixinha e não vai realizar nada.
E se eu clicar em sim, opa, acho que eu não coloquei o botão sim. Ah, ele está configurado. Ó, então esse daqui, ó, Command Button a gente renomeou, então pode apagar ele daqui, até porque não tem nenhuma configuração para ele. Então, ó, botão não, clique, end. Quando ele clicar, a gente vai colocar o quê? Excluir linha, que é a nossa macro. E depois ele vai fazer o quê? End, que ele vai o quê? Finalizar a nossa caixinha. Beleza? Ó, então vamos lá. Fiz, tá? Vou fechar aqui. Vou inserir umas linhas manualmente aqui, só por segurança, tá? Então, ó lá. Excluir. Você está prestes a excluir esta linha. Você tem certeza disso? Se colocar não, ele fecha. Se eu clicar excluir e colocar em sim, olha lá, ele excluiu a primeira linha. Tá bom? Aí, tem uma sacada muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos supor que você quer excluir a linha que você colocou manualmente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou criar uma macro. Gravar macro, excluir, selecionada. Aí eu vou pegar aqui, ó, a linha selecionada, botão direito, excluir, ó, deslocar células para cima. Ah, não é isso, opa. Eu vou parar a gravação que me incomoda essas coisas, tá? Então, excluir selecionado, eu vou excluir. Sim. Então, ó, gravar macro, excluir selecionada. Então, excluir linha inteira. Beleza? Para a gravação. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir em macros, excluir selecionada, depurar. Depurar não é depurar. Sim, parei o depurador. Vamos lá, macros, editar. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, excluir selecionada, selection, ou seja, é a linha que eu selecionei, entire row, ou seja, linha inteira, deletar. Então, ele vai deletar a linha inteira que está selecionada. Aí a gente pode vir aqui agora no nosso confirmação de exclusão. O sim não vai ser mais excluir linha, agora vai ser excluir selecão. Tá? Aí olha que legal. Opa, fecha aqui. Eu vou inserir mais. Vamos lá, vou excluir aqui. Vou inserir, ó, inserir mais um e inserir mais um, só para vocês verem. Então, ó, se eu clicar na minha opção anterior, que era excluir linha, excluir a linha 4 sempre, que seria, ó, esse cancelar aqui, ó, ele exclui aquela linha. Agora, a minha opção excluir, ele vai excluir a seleção. Então, ó, eu vou excluir a linha C, 6, não é C, é 6. Que é a linha que tá, ó, BB, tudo BB, com exceção disso daqui, ó. Tá escrito tudo B. Então, vou clicar aqui e excluir. Você está prestes a excluir esta linha. Você tem certeza disso? Sim. Ah, deu erro aqui, ó. Eu escrevi errado então, tá? Espera aí. Então, botão sem clique. Deixa eu ver qual é o nome da minha macro. Fecha aqui. A depuração é irritante às vezes. Ó. Excluir selecionada. Por isso. Vamos lá. Não é classificar, bobão. Vamos lá. Aqui. Então, sim, excluir selecionada. Tá? Então, agora tem que dar certo. Salvar aqui, fechar aqui. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Então, viu como que é? E a depuração acontece isso. Quando você coloca um código que dá errado, ele já vai mostrar o amarelinho. Ó, esse comando aqui tem alguma coisa de errado.
Então, BB, excluir. Você está prestes a excluir essa linha. Você tem certeza disso? Sim. Ó, vocês viram que ele excluiu a minha linha que eu tinha selecionado. Beleza? Então não é mais a primeira linha. Então você não fica limitado a essa primeira linha. A primeira linha da aula anterior já era um passo para a gente fazer esse botão de inserir com a nossa macro. Tá? Que isso era aqui a cancelar. Vou excluir a linha 5. Ó, excluir a linha 4. Agora vou classificar por cliente, por produto. Beleza? E aí, ó, dá um salve aqui. E eu acho que já está bom por hoje, certo? Essa aula pode ter ficado um pouco maçante, mas o VBA é basicamente isso, tá? E aí vocês viram que vocês conseguem de formulários para formulários. Então, por exemplo, o meu botão inserir. Quando eu cancelasse, eu poderia abrir um outro formulário. Tipo, você tem certeza que deseja cancelar? Era uma opção, tá? Então, aí vocês escolham, né? Vocês têm a liberdade para fazer isso. O VBA é basicamente isso. Ele é extremamente importante. Ele é muito mágico, realmente muito mágico. E depois eu vou mostrar alguns casos para vocês. A gente vai montando planilhas juntos. Vão ter mais aulas. A gente vai. Eu vou colocar mais aulas aqui no nosso curso, tá? Eu vou colocar tanto aulas para ensinar, mas a ideia aqui é a gente começar a construir planilhas juntos, e na construção das planilhas vocês vão se habituando com Excel, vão percebendo, notando ferramentas novas, tá? E o VBA também é uma ferramenta dessa. Então você tem vários detalhezinhos que você consegue começar a configurar, e aí você cria um sistema muito interessante. Tem alguns macetes ainda que eu vou ensinar para vocês também, de sem precisar trabalhar com VBA, mas trabalhar com uma planilha que parece um sistema também, sem cara de Excel. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha sido clara. Apesar de eu sei que muitas vezes eu me empolgo. Beleza? Nasci de 7 meses, é assim mesmo. A gente tenta segurar a velocidade, mas a velocidade está dentro da gente. Sou Ayrton Senna. Beleza? É isso aí. Sem mais delongas. Espero que vocês tenham gostado. E aí, fiquem ligados aí nos próximos conteúdos que estão por vir. Qualquer coisa, sabe onde nos procurar. Um grande abraço, até a próxima aula.